meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da família Nosso Lar. Estamos de novo aí para uma próxima etapa, uma rodada de perguntas que vocês carinhosamente enviaram para que nós possamos responder, para que possamos refletir um pouco sobre elas, né? Sobre algumas dúvidas que muitas vezes são nossas mesmos, né? Não somente de alguns, mas meio que geral. Enfim, vamos dar continuidade hoje e vamos direto para a próxima questão, que fala sobre, que faz um questionamento a respeito dessa pandemia que está acometendo a humanidade nesses momentos atuais, né? Então vem assim: eu acredito que esse vírus foi criado por uma pessoa. Se essas pessoas criaram esse vírus, o que será que acontecerá com elas quando desencarnarem? Enfim, vamos lá. Não existe uma comprovação científica, nem não existem provas de que esse vírus foi criado em laboratório por algum ser humano, por algum cientista, por alguma nação, enfim. A gente sabe que os vírus existem aos milhares, né, na natureza, eles nos rodeiam, são seres que criados também pela providência divina, que tem a sua importância, que tem a sua participação dentro do universo, né? E esse vírus também não é diferente. Se a gente buscar informações no site da OMS, Organização Mundial de Saúde, nós vamos verificar lá que eles têm uma pequena explicação da origem desse vírus, né, que veio através dos animais, já existia entre alguns animais, e que em algum momento, em um dado momento, esse vírus entrou em contato com o ser humano, e desse contato houve uma mutação e ele chegou até esse nível, ou esse estágio atual de evolução dele, né, que vem nos causando alguns males. Então, ainda não sabem qual foi o animal, mas enfim, os vírus existem. Até no livro Os Mensageiros, André Luiz, em uma de suas visitas à Terra, nos narra que ele, ao volitar por cima da cidade do Rio de Janeiro, ele vê uma nuvem acompanhando as ruas ali, e o instrutor espiritual fala que são nuvens de vírus, de bactérias, enfim, que existem nos rodeando na atmosfera, e que nossa vibração mental, nossa vibração atrai ou afasta também essa nuvem, né? E, enfim, não quer dizer também que só fazendo minha oração eu não vou me contaminar, mas preciso ter os cuidados, assim como os cientistas, os médicos, os infectologistas nos passam, mas é importante a gente saber que os vírus, eles existem, né? E caso fosse verdade, né, comprovado que foi criado por algum ser humano, alguma nação, algum cientista, o julgamento do que aconteceria com eles após o desencarne ficaria sob a égide de Deus, né? O nosso Pai, que saberia exatamente qual será a pena, ou o que aconteceria com esse espírito, enfim, com esses espíritos que teriam criado. Porque quais são as reais intenções? Quais seriam as intenções de se criar um vírus, né? A gente não sabe. Então, Deus, sim, saberia exatamente o que poderia acontecer com eles. Mas, a gente sabendo que existe, dentro das leis divinas, a lei de causa e efeito, assim como, conforme as suas intenções, eles também receberiam da mesma forma, seriam responsabilizados e teriam que arcar com as consequências, né? Enfim, é muito difícil de dizer exatamente o que aconteceria com eles, mas, enfim,
qualquer um que faça, que tome atitudes no mal e que acabe desencadeando, por exemplo, centenas, milhares, né? Já estamos chegando a milhares de mortes aí no mundo inteiro, infelizmente ia ter que carregar o peso nas costas da responsabilidade de todas essas mortes no além-túmulo, ia ter que vir numa próxima encarnação para resgatar todo o mal que tenha feito. A próxima questão, também relacionada à pandemia, pergunta: a espiritualidade já tem uma prévia de quando essa epidemia vai acabar? Não, não tem uma prévia. Isso vai depender muito da nossa curva de aprendizado, né? Hoje tem falado muito sobre a curva de contaminação do vírus, né? Então vai depender muito do nosso aprendizado, né? Como nós vamos lidar com isso? Como o nosso espírito vai trabalhar com essa pandemia, né? Nós vamos aprender a lição de cuidarmos mais de nossos hábitos de higiene, desenvolver a caridade, desenvolver o amor, né? Porque nesse momento nós estamos voltando para os nossos lares, né? Para poder trabalhar certas coisas que estavam esquecidas, como a família, enfim. Então não existe um tempo, mas assim como nós temos que acreditar, assim como os próprios especialistas falam, e até o Divaldo muito bem explica em um vídeo, numa live da Mansão do Caminho, a tendência é que essa pandemia ela cresça, né, até um determinado momento, que vai atingir o pico, e depois vá gradativamente se reduzindo, 50%, 25%, 5%, até que se finalize a contaminação, né? Só que o vírus vai estar convivendo conosco sempre, assim como temos outros vírus, gripe, H1N1, sarampo, dengue. Então, enfim, temos várias moléstias, várias doenças que nos acompanham a humanidade sempre. Então, esse não vai ser diferente. Só que a gente espera que em breve os cientistas possam encontrar uma forma de tratamento adequado e uma forma de prevenção para que isso não torne a ocorrer. Mas não existe ainda um prazo determinado e nós vamos ter que ter perseverança, ter fé e resignação para que possamos passar por isso. Qual a relação dos atuais acontecimentos com o momento de transição do nosso planeta? De que maneira isso impacta nessa transição? Então, tudo na obra do Criador ela tem um sentido, ele tem um porquê, né? Então, tudo tem o seu motivo, tem sua razão de ser. Deus não permite que as coisas aconteçam sem que haja a necessidade e que seja importante para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, né? A relação com isso é que, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a finalidade dos flagelos que acometem a humanidade de tempos em tempos. E lá os Espíritos nos falam simplesmente que é para o nosso adiantamento e para o nosso crescimento, para a evolução, para que se acelere o processo de evolução espiritual do planeta, né? Então nós estamos em uma fase em que a evolução, né, nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, ela não pode mais se atrasar, né? Ela tem que acontecer. Então os espíritos também acabam com isso fazendo que esse processo se adiante, porque da mesma forma que estão vários espíritos desencarnando, né, para virem novos espíritos, né, que vão encarnar novos espíritos, assim como o Divaldo também nos explica, que vem já com uma nova
com novas ideias, com um desenvolvimento maior, espiritual, que também são para nos auxiliar nessa transição, né? Também para que possam trabalhar no desenvolvimento do novo organismo que o ser humano vai ter, porque todas essas pandemias, esses flagelos pelos quais a humanidade passou ao longo de toda a história, eles em determinado momento fizeram com que a humanidade desse passos mais rápidos em sua evolução. Então, nós temos como alento saber que com esses episódios a ciência se desenvolve, a intelectualidade se desenvolve, a caridade, o amor, a fraternidade também se desenvolve. Vejam quantas ações estão sendo desenvolvidas para auxiliar aqueles que estão passando por padecimentos, né, no meio de toda essa dificuldade. E não somente em locais, mas a nível mundial. Veja quantos países estão auxiliando uns aos outros para que possamos passar juntos, a humanidade inteira, a aprender a se amar como uma coisa só. Não mais cada um no seu país, com o egoísmo, que agora aqui o meu país é mais desenvolvido que o seu e eu não vou te ajudar. Enfim, são todas questões que após essa passagem de dor, que Deus permita que estejamos bem melhores daqui para frente. Então isso é permitido para o nosso adiantamento, né? E vai impactar, sim, vai fazer com que acelere esse processo. E a gente tem que confiar que nós não estamos sozinhos e que Deus está conosco sempre. Então, vamos agradecer a Deus, né? Porque nós pedimos e muito para estar nesse momento aqui, encarnados, né? E dizer que, sabendo que íamos passar por dificuldades nesse momento de transição, nós, enquanto espíritas, trabalhadores da última hora, estamos aqui para provar realmente a nossa evolução enquanto espíritos e provar que podemos auxiliar o próximo nesses momentos de dor.